Essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o GEMA. Também é professor colaborador de programas de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Mato Grosso e Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. Pesquisador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas, Estratégicas e Desenvolvimento e membro do Conselho Técnico-Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, além de painel científico para a Amazônia. Recebemos hoje com muito orgulho e satisfação o professor Carlos Eduardo Yang, o Cadu. Seja bem-vindo, Cadu, ao nosso diálogo sobre ciência e natureza. É um prazer enorme estar aqui, Magela, e a gente poder conversar sobre esse tema que é tão relevante, tão estratégico para o Brasil, mas também tão mal implementado e considerado, né? Cadu, eu sempre começo tentando resgatar um pouco da origem do nosso convidado. Como um economista se preocupa ou passa a se preocupar com a conservação da natureza? É uma história engraçada, porque é completamente não intencional. Eu estou nessa área há bastante tempo, né? Comecei a trabalhar com o tema ambiental em 1991. Eu estava bastante envolvido antes com o tema de política industrial e macroeconomia, já era professor da área de macroeconomia e contas nacionais da UFRJ, e estava esperando um grande projeto de pesquisa sobre política industrial, que acabou atrasando, e numa dessas coisas da vida, essas inesperadas voltas, né, que o destino passa para a gente, eu recebi um convite para participar de um projeto de pesquisa, porque como eu dava aula de contas nacionais, havia um pesquisador do IPEA querendo fazer contas ambientais no Brasil, ou seja, incorporar os elementos de recursos naturais, na época a gente ainda chamava de PIB verde, e enquanto o projeto não saía, faz isso aí enquanto o grande projeto da política industrial e tal. E eu entrei nessa área de uma forma completamente desacreditada, assim. Eu me recordo da entrevista, o pesquisador era o Ronaldo Seroa da Mota, hoje está na UERJ, né, já aposentou de pé. Ronaldo perguntou se eu gostava do tema, e eu, na maior cara dura, que sim, acho super importante, achava nada, achava bobagem. E aconteceu de eu entrar do nada, né, sem nenhuma expectativa, sem nada, e eu me deparo com um termo que a gente chama até a expressão de greenfield em inglês, não tem nada a ver com verde de ecologia, mas um campo verde, um campo aberto, um campo inexplorado, havia tudo a ser feito. E, ao mesmo tempo, eu já começava a chatear muito daquele eterno debate heterodoxia versus ortodoxia. O debate econômico é muito estéril, né? Se você for ver os grandes avanços que a ciência fez, no campo da física, né? Quando eu estava no colégio, você estava no colégio, não existia energia escura, matéria escura, o bóson de Higgs, né? A evolução, a teoria da evolução, a genética, como avançou, a psicologia, como o conhecimento humano avançou, e a gente em economia ficou parado. E, de repente, eu tinha aquele campo aberto, tudo a ser construído, a começar pela minha área original, que era macroeconomia. E Ronaldo me fez depois, né, que eu já estava convertido, eu fui optar para o meu doutorado, eu não tinha um doutorado ainda, e aí eu pedi uma carta de recomendação para ele me indicar para o orientador, que tinha sido orientador do doutorado dele, o professor David Pearce, que é um grande nome muito importante, né, na economia ambiental, na origem da economia ambiental, na University College London. E Ronaldo fez uma profecia, acho que foi a vingança daquela cara dura que eu disse para ele que eu não gostava. Ele falou: olha, Cadu, eu te dou a carta, mas te aviso uma coisa, se você entrar nela, você nunca mais vai sair. E dito e feito, estamos aqui. De vez em quando eu costumo lembrar essa história para o Ronaldo, né?
que, aliás, se não foi convidado ainda, recomendo para uma boa conversa, porque ele é a origem, né? Ele é um dos pioneiros nessa área do Brasil. E desde lá estamos e continuamos ainda com áreas a ser exploradas, a própria economia da conservação, né? Temos muito poucos economistas trabalhando com conservação. Temos um tema totalmente aberto, o valor da biodiversidade. Isso é um campo complexo, eu costumo chamar isso do cálice sagrado, a gente procura esse cálice sagrado e muito a se fazer. E, enquanto isso, vejo meus colegas que permaneceram no debate macroeconômico. Claro que muda a fórmula, muda o modelo, mas toda vez que tem essa reunião da Selic, essa maluquice, essa sem-vergonhice da taxa de juros alta no Brasil, depois a gente volta a discutir por que isso tem a ver, por que isso impossibilita a sustentabilidade. Eu continuo sendo um macroeconomista, e eu vejo a baixa qualidade do argumento, né? Assim, não é um argumento que se decide pela ciência, pela técnica. Então, por esse aspecto, eu entrei nessa área e fui cada vez mais me aproximando de outros saberes de ciência. Isso é fascinante. Você está com biólogo, com climatólogo, com pessoal de erosão, com pessoal de engenharia sanitária, há tanto se avançando, energias renováveis, gestão de resíduos, há tanta coisa acontecendo. E eu fico muito feliz de que essa área me permite, como economista, estar em contato com progresso, com avanço na ciência. Pelo que você mesmo disse, décadas depois, o tema ambiental ainda não está na agenda dos economistas, né? Por que essa dificuldade de trazer essa questão para o centro do pensamento econômico? É uma boa pergunta, porque na superfície está, né? Eu costumo brincar que eu era sempre o último capítulo do livro quando tinha algum livro que falava de meio ambiente. Então, sempre que eu procuro um trabalho meu num livro, eu sempre começo de trás para frente, porque era sempre aquele, poxa, a gente precisa falar alguma coisa de meio ambiente quando se falava. A maioria dos livros nem tinha isso. Hoje a maioria dos livros tem, algumas já está mais no final, está no meio do livro. Mas eu acho que é uma combinação de questões pragmáticas. O meio ambiente lida com o bem comum, lida com o interesse coletivo, lida com as gerações futuras que não estão aqui para apresentar. E a economia, em particular, a teoria econômica convencional, lida com o curto prazo, lida com um ser humano que é egoísta, né? A nossa teoria microeconômica, eu sou um utilitarista, diga-se de passagem, eu não gosto de ser chamado de neoclássico, as pessoas confundem muito, eu sou um keynesiano, mas keynesianos, neoclássicos, schumpeterianos, somos todos utilitaristas, né? Que tem aquela percepção do indivíduo egoísta, que busca o interesse comum, o interesse próprio. E por uma razão do ser humano ser egoísta, ele não incorporou a sustentabilidade. E se eu sou um bom economista, eu tenho que estudar o ser humano como ele é. E o ser humano continua egoísta, continua pouco se lixando para gerações futuras. Pelo debate atual, petróleo no Brasil. A gente quer tirar o petróleo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse mudança climática. Na mesma semana, acho que no mesmo dia, teve um anúncio de chuva, de desastre, de inundação no Rio Grande do Sul e a aprovação do subsídio ao carvão em Candiota, no Rio Grande do Sul, no mesmo dia. Isso revela que o ser humano continua sendo egoísta, e isso coloca, então, como pauta de estudo é a sociedade humana como ela é, uma ciência positiva, não é normativa, né? A gente estuda a economia como ela é, não como ela deveria ser. É esse viés. E é também uma questão geracional. Eu vejo muita diferença, os jovens, o privilégio de estar dando aula desde 1988, dou aula de graduação. Então, eu tenho uma passagem, né? É uma questão geracional, as pessoas da nossa geração não aprenderam isso. As gerações atuais já têm isso mais incorporado. E eu costumo sempre falar muito para os meus alunos hoje, atualmente, diante de tanto retrocesso, que eu não estou falando para vocês agora, estou falando para vocês em 2035.
lembrem de mim em 2035, lembrem da gente, do que nós, você também está nessa luta há muito tempo, né? Que lembrem o que a gente está falando agora, para que não cometam o mesmo erro. E aí entra a questão do longo prazo. E aí vou puxar a brasa para a minha sardinha teórica, que é o pós-keynesianismo, que é o que me liga, de fato, ao pensamento econômico, que é essa necessidade da gente lidar com a incerteza, com um futuro que tem uma seta irreversível, né? A gente não pode voltar, nada será como antes, tudo muda, nós vivemos na transição consequentemente, a gente constrói essas decisões. Então, como tema, eu vi crescer e espero que seja incorporado, de fato, na tomada de decisão das pessoas, e aí eu volto ao meu argumento utilitarista, porque é melhor para todo mundo, é melhor, inclusive, para cada um de nós que pensemos que o futuro chega, porque o futuro chega, ele sempre virá, e que a gente agora tem que se preparar para o que vai vir. E essa é a luta, né? A gente mantém aí uma atividade. Eu costumo dizer que o meu princípio, hoje mesmo, mandei uma mensagem para a universidade, questão de alocação de disciplina. A minha prioridade é a graduação, tem que ser sempre a graduação. É muito mais fácil, muito mais agradável dar aula de pós-graduação. A gente troca muito mais, mas é muito mais essencial trabalhar na graduação com o jovem na base. Eu não quero formar apenas economistas voltados à área da sustentabilidade, eu quero formar economistas que pensem em sustentabilidade. E isso é um projeto que só vai ser realizado lá em 2035. Então, está marcado aí, Geraldo. Em 2035, a gente grava de novo para ver o que aconteceu nesses 10 anos. Cadu, eu queria aproveitar um pouco da sua história como professor, não como economista agora, mas você acha que hoje ficou mais difícil convencer os jovens a se engajarem por uma causa, seja causa ambiental ou qualquer outra causa? E não é uma contradição o fato da gente hoje ter muito mais acesso à informação, um volume de informação, ser bombardeado com coisas o tempo inteiro, uma facilidade incrível para acessar as coisas, né? O que é fazer mestrado, doutorado hoje, muito diferente da época que fizemos, por exemplo. Mas você não acha que isso é uma contradição? Você concorda com isso? A gente tem no lema da nossa bandeira, né, uma frase que é uma contradição: ordem e progresso. Ordem significa manutenção das coisas como são. Progresso significa alteração, transformação. E isso é uma contradição. E eu costumo falar para os meus alunos que talvez o segredo para a gente entender o Brasil é procurar onde tem transformação na manutenção, onde tem o progresso na ordem, e, ao mesmo tempo, verificar o que é permanente na aparente transformação. Então, eu concordo com você, é muito difícil num mundo onde a instabilidade é muito grande, né? Me lembra muito o Galbraith, naquela Era da Incerteza, que foi um documentário que me fez virar economista, que eu assistia na televisão, em cima do livro dele. Nós vivemos a Era da Incerteza. Incerteza no seu sentido Knightiano, no seu sentido absoluto, né? Incerteza no mundo onde as distribuições de probabilidade não são conhecidas, certeza profunda. E eles sentem muito isso. E, ao mesmo tempo, eles assistiram muitas promessas não serem não terem acontecido. Eles viram os projetos de grandes transformações não serem efetuados e os tornaram, eu creio, um pouco mais pragmáticos e realistas. Isso então, eles são mais conservadores? Possivelmente, em vários aspectos. Algumas pesquisas de opinião apontam isso. Eu acompanho muito, eu gosto muito de pesquisa de opinião. É um tema que me fascina. O que as pessoas pensam, porque eu, como economista, estudo isso, estudo o que a sociedade faz. Não adianta eu dizer o que eu gostaria que a sociedade fosse. Tem que estudar o que ela é, o que ela pensa. Um estudo recente nos Estados Unidos mostrando que é uma geração no qual os jovens são mais conservadores em vários aspectos do que as gerações anteriores.
Isso explica muito de movimentos, por exemplo, eleitorais, e isso, então, é a manutenção. Mas onde é que tem a transformação na manutenção? Por outro lado, vou sair da área do ambiental, porque, como eu falo, eu sou sustentabilidade é tudo. Há tanto avanço em áreas que na gente não era, na época a gente fazia faculdade. O exemplo óbvio, a questão da mulher, a questão da identidade de gênero, a liberdade, o movimento LGBT. Nossa, que grande progresso que o movimento LGBT trouxe. A duras penas, eu assisti agora o filme do Ney Matogrosso, né? Que batalha, que coisa linda, que patriotismo daquele indivíduo contra tudo e contra todos ter colocado. Eu falo isso para minha mulher. Eu me lembro de assistir na televisão os Secos e Molhados cantando o choque, o impacto que aquilo foi para mim. E isso venceu com a questão indígena, a questão negra, a questão da todos esses direitos que estavam ocultos e avançados. E essa é uma geração que absorveu isso internamente, está implícito. É óbvio que há movimento, há dissidências, há exceções, há radicais, como havia no nosso tempo, mas como um todo. E eu acho que isso é uma forma de você entronizar sustentabilidade, agora no seu sentido mais amplo, né, que inclui o social, inclui a cultura, inclui todos os elementos que compõem a nossa vida, de uma maneira mais concreta e menos retórica. Então, eu acho que essa juventude ela é muito menos retórica do que foi a nossa. Claro, a gente lutou contra a ditadura, caramba. Eu fui à passeata contra o FMI, contra o governo, eu fui no comício das diretas. Então, isso é uma marca para mim, que eles não tiveram, é uma outra coisa. Mas, por outro lado, a questão da aceitação do diferente, a aceitação do novo, para eles é muito maior. E eu acho que eles farão mais e falarão menos do que a gente. E o que a gente vê hoje, com nós que dominamos o mundo do greenwashing, né? O quanto a gente fala, a gente diz que vai fazer e nada acontece, vide as cópias da vida, né? É uma atrás da outra e a gente vai segurando, né, na retórica, mas o mundo concreto andando para trás. Então, essa falta de concretização de muitos dos ideais que nós tínhamos ou temos ao longo dessas 3, 4, 5 décadas de atuação, quando você olha para esses movimentos contemporâneos, o LGBT, o antirracismo e outras pautas contemporâneas, não te parece um pouco o que era o movimento ambientalista há 30 anos e onde nós perdemos essa força, ou aparentemente, na minha opinião, esse engajamento que me parece, para a causa ambiental, caiu bastante? Aí, de novo, eu vou procurar onde tem transformação, aparentemente, na manutenção do status quo. Eu diria que é uma transformação, a bandeira é a mesma, né? O Fernando Gabeira, que vai trazer, junto com aquela galera, a bandeira do ambientalismo, era também um defensor dessas ideias. O primeiro nome que me veio à cabeça, né? Isso que eu estou por causa do filme do Ney, que fala muito da praia de Ipanema, eu sou do Rio, então a praia de Ipanema era um centro de ebulição de coisas acontecendo no final dos anos 70, início dos anos 80, muitas referências ali. E eu acho que ele vai se transformando e sendo incorporado. Então, muito hoje, por exemplo, a questão do movimento indígena, do movimento quilombola, é uma continuidade, porque a gente não propõe apenas um resgate de um resgate não, a preservação de uma língua indígena. A gente busca uma preservação de uma cultura que tem na relação com o meio ambiente uma forma alternativa. E isso é importante. Então, essa coisa mítica da Amazônia, que eu acho que a gente exagera um pouco na tinta, porque a Amazônia somos todos nós, né? Que é a foto que traz de mim, a nossa Amazônia, que é a Mata Atlântica, a Amazônia do Cerrado, a Amazônia do Pampa. Nós temos essa ideia, né, de que o meio ambiente é a Amazônia. A Amazônia é aqui, é onde estamos nós, né? E isso é muito identificado com esse padrão de vida diferenciado, né? Eu vejo hoje uma maior
aceitação dessas formas diferentes de relacionar de cultura, inclusive com a natureza, de uma maneira mais sincera do que simplesmente a gente dizer que a gente colocava lá um monte de bandeira e tinha lá na página 27 a questão indígena, a questão negra, a questão quilombola nem existia. A palavra, dizer, eu fui tomar conhecimento da importância das comunidades quilombolas muito tempo depois. Isso era oculto, né? E eu acho que, não sei se isso é um otimismo. E tem um terceiro elemento que eu acho que a gente pode adicionar nessa sopa de cultura, que é a informação. A maneira de comunicar, a maneira de se informar é diferente da nossa. É uma maneira completamente diferente. A gente não sabe. Tem aspectos muito negativos, né? A questão do cyberbullying, de todos os riscos que as tecnologias de informação trouxeram, mas também tem um aspecto magnífico. Eu estou estudando no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina, e eu tenho acesso a todos os periódicos, a todos os livros. Eu assisto palestras que, no nosso tempo, eu era rato de biblioteca, tinha que procurar você tinha que saber qual biblioteca você ia conseguir aquele texto, e o desespero para poder assistir uma palestra. E agora está tudo ao seu alcance. E isso é uma aceleração da transformação. Então, de novo, em 2035 a gente vai ver o que vai dar. Então, eu concordo que, do ponto de vista político, por exemplo, a bancada hoje do Congresso, a atual bancada do Congresso na federal, a carência de lideranças que sejam capazes de se expressar tecnicamente, né? Como nós tínhamos o Rodrigo Agostinho, o Alessandro Molon, tempos atrás o Fábio Feldman, pessoas que eram com muito conhecimento. A gente tem ainda o Newton Tato da vida, um ou outro, mas muito poucos, né? Então, assim, é uma perda. Por outro lado, há uma demanda, uma efervescência. E eu acho que isso que é o interessante da ciência social, né? O nosso objeto de estudo está sempre em transformação. Uma outra brincadeira que eu faço em sala de aula, né? Uma ciência natural, ela independe da nossa expectativa. Eu posso ficar ouvindo um canto de pássaro, torcendo para que ele atraia uma outra espécie. A minha expectativa sobre aquilo, eu fico torcendo para que o meu experimento dê certo, não faz diferença nenhuma. Eu falo para todo mundo, olha, eu vou pegar essa enzima aqui, e ela vai ter uma reação que vai ser essa, e o que eu falo não tem importância nenhuma, enquanto que na ciência social não, em particular na economia, né? O que a gente fala influencia, a gente se transforma, o nosso falar altera as circunstâncias, né? O exemplo que eu sempre dou é o Jorge Soros, na época que ele era no mercado de câmbios, ele dizia que o câmbio ia subir, todo mundo acreditava no Jorge Soros, o câmbio subia, só porque ele disse que ele ia subir. Expectativas autorrealizáveis, isso é um negócio que não existe em outras áreas. Então, eu acho que por isso também a importância de manter o discurso, mesmo que seja para 2035, mesmo sabendo que estamos vivendo um enorme retrocesso global. Não é uma questão brasileira, é uma questão global, né? Sim, vale a pena manter o discurso, porque o falar, o expressar, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, muda as condições, mantém um espírito vivo, né? E seja lá o que for, vai ter que incorporar. E, por fim, mudanças climáticas, mudanças da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, elas ocorrem independente da gente achar ou não. Você pode ser negacionista o quanto você quiser, isso não vai alterar as alterações climáticas. E essa geração já percebeu isso, então elas sabem que vivem num mundo em transformação e que o futuro delas vai depender do que elas fazem agora. É uma frase linda do Celso Furtado, na Fantasia Organizada, né? Que era um momento em que a sociedade toma consciência de que seu futuro depende, ao menos em parte,
do que ela decida que vai ser o seu futuro. E talvez o que a gente precise é resgatar um pouco da fantasia. E isso é que talvez eles sintam falta. O direito de sonhar, o direito de imaginar um mundo melhor. Nós fomos crianças do Brasil do futuro, nós vivemos o sonho da redemocratização e, enfim, tivemos nossas utopias e eles não tiveram direito a uma utopia. Então, talvez seja a hora da gente começar a construir uma utopia, mesmo que seja para ter mais delta. Delta indefinido. É só aproveitar aqui e dizer que figuras que você citou, como Gabeira, Fábio Feldman, Rodrigo Agostinho, já estiveram conosco aqui. Quem quiser conferir as entrevistas também tem belas histórias. Mas eu queria, Cadu, voltar então à questão econômica e te perguntar se existe contradição entre desenvolvimento econômico e conservação da natureza. É o contrário. Não é possível desenvolvimento. Primeiro, a palavra desenvolvimento econômico hoje ela não faz mais sentido. Né? Desenvolvimento ele não é nem econômico e social. Até chamar, o BNDES vai chamar Banco Nacional do Desenvolvimento Sustentável. Acabou, é tudo. E é impossível você ter um avanço social sem considerar o problema da exclusão ambiental. O que é exclusão ambiental? É o processo pelo qual a desigualdade se manifesta em termos não apenas monetários, mas também não monetários. Então, quando você tem uma poluição atmosférica, por exemplo, ou poluição hídrica, que afeta significativamente a qualidade de vida de uma comunidade, essa comunidade se empobrece porque ela tem uma perda de qualidade de vida, e essa perda de qualidade de vida, esse problema de doença respiratória, de doença hídrica, vai se manifestar numa redução da sua produtividade, que vai resultar numa perda monetária, porque dias de trabalho perdidos, porque alguém tem que tomar conta, por exemplo, de uma criança ou de um adulto, de um idoso com uma crise de asma, com uma doença intestinal, uma hepatite, que são frutos dessa poluição. E então a poluição gera uma pobreza que, por sua vez, reflete numa redução da renda monetária. Essa pobreza monetária, por sua vez, resulta em menos recursos, em menos capacidade de lidar com as condições ambientais. E aí você gera um ciclo vicioso de pobreza monetária, gerando pobreza não monetária, que gera pobreza monetária, e isso é uma das principais razões pelas quais nós temos tanta dificuldade em lidar com a pobreza no Brasil. As comunidades periféricas nas grandes cidades não é um problema apenas de trabalho. Você não resolve apenas com Bolsa Família. Não é uma questão apenas de transferir renda. É também uma questão do contexto que é degradado. Esse contexto ambientalmente degradado é também um contexto de cidadania degradado. Educação. Vou dar um exemplo óbvio. O tempo perdido no deslocamento do trabalho. Grandes cidades, e não é apenas Rio e São Paulo, pode colocar em Fortaleza, Salvador, o tempo que se perde no deslocamento do trabalho do indivíduo pobre que mora na periferia é o tempo que ele deixa de estar, por exemplo, podendo estudar e melhorar sua produtividade. Ele tem uma perda de produtividade. Além de perder tempo, ele está mais exposto à poluição atmosférica, poluição sonora. Trabalho fantástico do Saldiva, mostrando como o engarrafamento aumenta o risco de doenças cardiorrespiratórias e que, por sua vez, reduzem a sua produtividade monetária, que o torna refém, mais uma vez, de permanecer na periferia. E isso aumenta a desigualdade. Então, não tem como eu lidar. E, obviamente, na área rural, a importância do serviço ecossistêmico. Nós temos um trabalho sobre o semiárido nordestino, em que a gente investigou a área com dois economistas que eu sugiro que você entre em contato, o André Santana, que é BNDES e UF, uma estrela, ainda é doutorando, mas assim, uma grande criança nossa, que é o Lucas Costa.
nós fizemos um estudo no qual nós pegamos o semiárido nordestino e pegamos eventos de anomalias de temperatura e precipitação. Primeira coisa, mostramos que isso estava ligado com mudança climática, ou seja, mudança climática aumenta a incidência de perda, de redução de chuva e aumento de temperatura, e isso reduz a colheita. E a gente calculou um indicador bastante simples, aí fica a dica para alguém trabalhar, pegar. O IBGE tem uma estimativa de área plantada e uma estimativa de área colhida. O que a gente calculou? A diferença entre área colhida e área plantada. E a gente mostrou que essa diferença crescia quando tinha seca e quando tinha aumento de temperatura, principalmente seca. E fomos além. Então, o primeiro passo, existe uma perda econômica com mudança climática perceptível, nítida. Mas fomos um passo além na questão da desigualdade. Quais são os cultivos mais afetados por essa perda? Milho e feijão. O que é milho e feijão? É a produção por excelência da agricultura de subsistência, agricultura familiar do semiárido. Ou seja, quem está pagando a maior conta da mudança climática no semiárido é o pobre produtor de feijão e milho do familiar. E a gente tem outros estudos. A gente pegou a questão do tempo de deslocamento, onde se perde mais tempo no deslocamento, o indivíduo periférico. Então, o tempo aqui na Baixada Fluminense, Japeri, Queimados, São Gonçalo, tem uma perda muito maior do que, por exemplo, Rio ou Niterói. Você pode replicar isso em outras áreas. Temos outros estudos também, você pode ver isso com a questão da poluição atmosférica, etc. Então, não é possível imaginar desenvolvimento sem resolver a questão da exclusão ambiental. E essa precisa ser tão estudada quanto a exclusão monetária. Não basta apenas pegar a PNAD e verificar a diferença de renda monetária. Tem que ver os elementos não monetários. E o reverso da história. As medidas de solução dos problemas ambientais são geradoras de renda, emprego e tributo com muito mais eficácia do que o modelo atual. Então, vou pegar o caso da agricultura, depois vou para o caso da cidade. Nada mais desemprega no Brasil do que o agro. Isso é o IBGE, não adianta brigar comigo, está lá no IBGE, claro. Do início do milênio para cá, nós perdemos cerca de 3,5 milhões de ocupações no agro. Tá? Mas teve crescimento na indústria, muito pouco. Ou seja, em termos absolutos, hoje a cadeia do agro emprega muito menos. Isso nunca vai na propaganda, né, mas esse é o dado do IBGE. Porque é um agro que é mecanizado, transgênico, intensivo em agrotóxicos. A agricultura que gera emprego, qual é? A agricultura orgânica, de natureza familiar, voltada para baixo carbono, que tem na qualidade humana a sua diferença. Então, no mesmo setor, se eu mudo o perfil, paro de incentivar, e a gente continua incentivando, é um horror, nós continuamos subsidiando o desmatamento. Né? O crédito rural subsidiado ainda tem um peso significativo no aumento do desmatamento no Brasil. Se a gente tirasse esse subsídio para o predatório e concentrasse no agro, mas no agro gerador de emprego, no agro gerador de qualidade de vida, de alimentos saudáveis, a gente teria um impacto muito maior. E vamos pegar o grande tema esquecido, que é a adaptação. Independente do que a gente fale, a gente vive um mundo no qual a gente caminha para, eu acho muito difícil que seja menos de 2,5. Acho que a gente está mais para 3 do que para 2 de grau. De 2 eu acho impossível não ser, realmente 2 graus centígrados. O que significa que as transformações climáticas exigem adaptação. Onde, principalmente, nas cidades. Nós precisamos de um New Deal, isso é um trabalho. Sugiro, então, já que você falou com o Rodrigo, com o Fábio, convide o Alessandro Molon, ele pode falar um pouco dessa iniciativa dele que a gente ajudou, né? Fazer um Green New Deal no Brasil. O que seria isso? Um grande esforço de investimento em reconstrução das cidades, eficiência energética, redesenhar a malha de transporte, descentralizar a metrópole. Não é apenas o problema da periferia, não é apenas o transporte coletivo que é de má qualidade, é o deslocamento em si. Por que ele precisa deslocar dezenas de quilômetros para ter um trabalho, para ter uma escola, para ter um hospital? A gente precisa descentralizar. E isso é investimento. E esse investimento, por exemplo, a construção civil, isso é geração de emprego.
emprego formal, com carteira assinada, que paga tributo. Isso é solução da questão fiscal, e não o contrário. Então, não há, todas as vezes que a gente desenha, e a gente costuma usar isso usando modelo de insumo-produto para pegar a cadeia produtiva como um todo, não vou gastar aqui tempo, mas aí no site lá da Gema, pega meu nome, né, e vai ver que tem uma série de trabalhos que a gente tem colocado, que tem uma grande quantidade de modelos em que a gente simula o que aconteceria se eu investisse no modelo atual predatório e no modelo de economia verde. E com a economia verde a gente gera muito mais renda, a gente gera muito mais emprego. Ou seja, não é apenas uma questão de aumentar o PIB, mas sim principalmente de melhorar o PIB. O PIB é um agregado. Na verdade, o que a gente tem que discutir é um vetor de atividades econômicas. Então, o que a gente precisa é melhorar a qualidade do crescimento. Existem múltiplas formas de aumentar o PIB. Poucas, porém, são inclusivas. O que a gente mostra? Quando você opta por um modelo inclusivo, você tem resultados muito mais eficientes em métricas como distribuição da renda, como geração de tributo, como emprego formal, do que no atual modelo predatório. Então, é o contrário. É a impossibilidade do atual modelo predatório garantir um ciclo permanente sustentável de crescimento, que é o que a gente tem observado. A reprimarização, a desindustrialização no Brasil não conduziu para uma economia de crescimento equilibrado, e sim para uma economia de voo de galinha. A gente só vai superar o voo da galinha quando a gente alterar estruturalmente a composição da atividade econômica, valorizando o que é inteligência, o que é valor adicionado, que está associado com o quê? Com a inovação ambiental, com a qualidade de vida, com o meio ambiente protegido. E você acabou tocando uma série de questões que eu já ia pontuar agora, que uma, por exemplo, é a questão do PIB, né, que é um indicador que todo mundo usa de riqueza ou não. E a gente tem contradições históricas, né, o famoso caso de Cubatão, que tinha um dos PIBs, maiores PIBs, maior que até o do Brasil, e níveis de poluição que gerava suspeita que crianças nasciam sem cérebro, enfim. Eu estudo há quase 30 anos Guaraqueçaba, não sei se você conhece, já fui lá, norte do lindo Brasil, lugar. que é uma contradição terrível, né? Um dos piores PIBs do Brasil e com uma área preservada maravilhosa, né? Para a gente romper essa invisibilidade econômica da natureza, nós temos que buscar novos indicadores ou um novo modelo econômico. Qual a sua percepção sobre isso? Eu entrei nessa área, como eu disse, justamente pelas métricas do PIB. Eu sou professor de contas nacionais há muito tempo. Eu sei medir o PIB, uma coisa assim. Eu costumo dizer o seguinte: como é que mede o PIB da PM? Como é que mede o PIB do Senado? Se a pessoa não sabe responder, eu já sei que essa pessoa não sabe como mede o PIB. Mas o problema em si não é o PIB. Há uma contradição óbvia nas contas nacionais, para dizer que eu não falei, né, que a gente não pode considerar como renda a venda de um ativo pré-existente. Então, petróleo. Né? A Petrobras nunca produziu uma gota de petróleo. Aliás, nenhuma empresa de petróleo jamais produziu uma gota de petróleo, nada. O que ela faz é extrair um recurso pré-existente. Então, eu não posso considerar como geração de riqueza a venda de um ativo pré-existente. Tá? E esse é o problema, você só contabiliza a venda do ativo e não contabiliza a perda do ativo. E a mesma coisa para os ativos ambientais que são relacionados à degradação, poluição do ar e tal. Né? Se tiver uma epidemia que afete de uma maneira pela qual você não gere problema de emprego, você vai ter um aumento da atividade econômica, vai ter mais gente empregada no setor de saúde. Mas isso, para mim, não é a essência do problema. É mais ou menos como discutir a doença do paciente, se o termômetro está bom ou está ruim. Uma métrica, aliás, uma métrica insubstituível como medida de demanda efetiva. É um indicador de quê? De nível de atividade econômica. Ponto, só isso. Ele não é mais do que isso. Ele não é uma medida de bem-estar. Nunca foi, nunca pretendeu ser. Dizer, mas o PIB não mede bem-estar. É claro. Eu não peço para o termômetro medir a velocidade do carro. A velocidade do carro é a velocidade do carro. O termômetro meça a temperatura, não meça a velocidade. Então, a gente tem que separar coisas. É óbvio que a gente pode melhorar nessa métrica.
Tá? E a gente tem avançado muito lentamente com as contas econômicas ambientais no Brasil, poderia ser muito maior, e eu só digo para você, minha dissertação de mestrado, defendida em 1992, sobre as contas econômicas, que seria hoje no linguajar moderno, as contas econômicas ambientais da mineração do Brasil, que essa métrica da depleção, de quanto a gente perde com a mineração, o IBGE nunca fez nem vai fazer, porque não há interesse político, porque mostra que a gente é cada vez mais dependente da primarização, da venda de um recurso primário. Você está em Minas Gerais, né? A Inconfidência Mineira surge também por um fator econômico, esse recurso se exaure, acabou o ouro, e a gente não mede isso, a gente considera como se fosse um recurso infinito. Então tem que melhorar. Mas o problema maior não é esse. A meu ver, o problema maior é, em primeiro lugar, uma hegemonia do pensamento financeiro sobre a questão da atividade. Nós vivemos hoje uma plutocracia onde tudo, o mais relevante é que a inflação seja baixa a qualquer preço, e se vê uma taxa de juros real hoje, que não é só tecnicamente errada, ela é obscena, ela é vergonhosa, é muita cara de pau de um setor financeiro que vive de transferência de recursos captados pelo governo e que são transferidos através de juros da dívida pública. É tão cara de pau, é tão picareta quem defende essa taxa de juros real, picareta, tecnicamente falando, para não usar um termo mais forte, como usaria minha professora Maria da Conceição Tavares. É canalha, é um setor, como ela dizia, canalha, está mal, é canalha, porque se beneficia de uma transferência de renda, porque eles querem comprar os seus iates, querem suas férias de esquiando, e por aí vai, às custas do setor público, que somos todos nós, porque é uma transferência de renda. Então, esta obsessão escandalosa, utilize qualquer termo forte, negativo, é isso que eu penso sobre a canalice da taxa de juros hoje, e infelizmente muitos dos meus amigos defendem isso porque tem interesse próprio, tem o seu bônus do banco para o qual trabalha ligado a isso. É impossível sustentabilidade uma taxa de juros real de 8%, 9% ao ano. Isso não existe. Isto é vergonhoso, não só com as gerações atuais, mas com as gerações futuras. Qualquer pessoa que fez uma aula de valor presente sabe que o valor presente de um ativo é o rendimento líquido futuro descontado ao presente a taxa de desconto. Quando você joga a taxa de juros lá em cima, que é o parâmetro para o custo de oportunidade do capital, você impossibilita, você inviabiliza qualquer sonho de longo prazo, você vive no curto prazismo. E, claro, é um Robin Hood ao contrário, né? Para garantir, e combinado com isso, a canalice da política fiscal, que é uma reversão na qual, quanto mais rico o indivíduo é, ele tem dinheiro suficiente para contratar um bom tributarista e não pagar tributo, porque a nossa estrutura fiscal faz com que a pessoa jurídica não pague nada, o cara joga tudo na pessoa jurídica e não paga imposto. E não é uma coincidência que a desigualdade aumenta com as consequências que a gente vive. Então, essa é a primeira coisa. É muito difícil você imaginar que a gente tem uma solução de curto prazo nisso. E enquanto essas condições políticas, porque o Congresso é o que sustenta isso, vide todas as medidas que têm sido tomadas, essa obsessão do curto prazo, que ele quer dinheiro no bolso. Tá? Vou dar um exemplo muito simples. A Petrobras disse claramente, com todas as letras, disse e repetiu todas as vezes, não teve uma única vez em que a Petrobras tenha dito diferente, de que toda atividade em terra da exploração de petróleo no Amapá será feita no Pará. E, ao mesmo tempo, toda a bancada de todos os partidos, inclusive de esquerda, do Amapá, defendem com unhas e dentes a exploração do Amapá. Por quê? Porque eles querem o dividendo, eles querem a renda. Porque não vai ter geração de emprego direta. A Petrobras já disse isso claramente, mas de uma maneira muito mais absurdamente explícita. A atividade em terra vai ser do Porto de Vigia, nada vai ser feito no Amapá. Mas assim, se nada vai ser feito no Amapá, por que o Amapá está tão interessado nisso? Ele quer renda, ele quer a sua parte que lhe cabe nesse latifúndio. E essa é muito difícil você fazer uma política. Isso em todos. Eu estou dando o caso do Amapá, mas poderia citar o caso aqui da distribuição de outros tipos de royalties, outras questões, a questão das emendas parlamentares e
enfim, a luta do IOF, toda a tentativa que você tem de ter uma estrutura fiscal menos desigual e, ao mesmo tempo, todos os argumentos que são mantidos por essa taxa de juros, que não há argumento técnico para isso. Uma taxa de juros real da ordem de 3%, 4% ainda vai. Mas dessa dimensão no Brasil, porque você tem uma inflação, a inflação do Brasil está 100% ao mês. Não, a inflação do Brasil está 5% ao ano. 4, 5, escapou da meta, a meta era 4,5, está 5,7. Fala sério. E por isso eu dou uma bomba atômica de transferência de renda, de aumento de ganhar dinheiro, porque quem ganha dinheiro é quem tem ativo financeiro, quem tem ativo financeiro é rico, fazer os ricos ficarem mais ricos. Mas os bancos vivem na intermediação. Claro que não. Eles ganham na comissão, eles têm ativo próprio, enfim. Então não dá. Aí a Conceição estava certa. A gente é um país de uma elite desgraçada. Tá? E enquanto não mudar, não vai mudar. O segundo ponto, que eu acho que é significativo para isso, a gente nunca conseguiu superar a visão de uma ocupação de extração. Isso está no DNA brasileiro, né? O Eduardo Bueno sempre falou isso uma vez, já vi ele mais de uma vez falar, e eu sempre repito depois, que nós somos brasileiros, nós somos os que extraímos o pau-brasil, ou seja, o que derrubamos a árvore até praticamente a sua extinção. E essa é a nossa relação com o meio. Nós extraímos, nós garimpamos até o limite. E o que vem depois a gente se vira, até porque se eu tenho recurso acumulado suficiente, eu me adapto. E esse é outro aspecto da desigualdade ambiental. Eu tenho trabalhado muito com essa questão da desigualdade. Se eu tenho recurso suficiente, eu me mudo, eu me transformo. E aí eu não sou cientista político, eu não sou sociólogo. Por alguma razão, há ainda uma grande dificuldade da população brasileira de menor nível de qualificação, de menor nível de renda, que é mais afetada por isso, compreender como ela ajuda a manutenção desse status quo que é contra seu próprio interesse. Então, se eu te dar um exemplo aqui, você falou do PIB ruim, né? Do PIB bom com a sociedade ruim. Duque de Caxias tem um dos PIBs per capita mais altos do Brasil, mas está na lista dos piores saneamentos. Por quê? PIB é uma medida de produção, não é renda. PIB é o nível de atividade, porque tem uma refinaria de petróleo ali. Só que a renda da refinaria não fica com os cidadãos de Duque de Caxias, fica com os detentores do ativo Petrobras, que não estão em Duque de Caxias. A mesma coisa eu posso falar de Coari. Coari tem um PIB per capita muito maior do que Manaus, mas é uma cidade que tem uma lista extensa e que é, na verdade, o modelo que o Amapá quer seguir, né? Não adianta você ter o ROT, mas o problema do ROT em Coari foi corrupção, série de problemas ligados a políticos locais com desvio do dinheiro sem desenvolvimento sustentável. Então, não é por aí, mas a gente persiste nessa ideia de um crescimento, ou de um pulo, né? Vou dar um golpe, um jeitinho brasileiro. E o que a gente tem que fazer? É muito mais pelo contrário, é você ir no longo prazo, é recuperar a ideia do longo prazo, do grão em grão. E é isso que vai gerar a transformação. E como é que começa esse grão em grão? Na educação básica, não é educação ambiental, não. Educação é educação. Eu só vou ter um emprego verde de qualidade com um indivíduo que consiga conectar as coisas, que faça uma relação de causa e efeito, que, aliás, isso é a ciência, né? O método científico é o estudo da relação causa e efeito. E, para isso, a pessoa precisa ter uma base educacional, precisa ser ensinada a pensar. A gente precisa avançar nisso. A gente precisa ter um mecanismo mais inclusivo na nossa forma de educar. A gente precisava, como diria o Darcy Ribeiro, um choque de educação. E esse choque de educação, diga-se de passagem, é gerador de demanda efetiva. Você imagina um projeto de contratação de alunos de graduação no Brasil inteiro que vão nas férias fazer atividade, tipo o que o projeto Rondon queria fazer, mas sempre teve aquele problema de estar estritamente vinculado aos militares e que se envolveram de forma equivocada no passado, e felizmente saíram dessa agora,
do presente, mas a ideia do projeto Rondon é um projeto legal, porque você não contrata o teu aluno de graduação, o meu aluno de graduação, de dezembro a fevereiro, ele vai para uma comunidade na periferia do Rio de Janeiro, no interior do Maranhão, numa cidade média do Acre, para fazer uma atividade de transmissão de conhecimento, de envolvimento. Isso é possível, isso é barato, diga-se de passagem. Então, a gente tem um projeto de longo prazo. E é isso que nos falta. E até porque o longo prazo está rifado pelo curto prazismo que é liderado por uma taxa de juros onde, obscenamente, você consegue dobrar teu capital em 5 anos. Onde é que você consegue fazer? Ou às vezes menos. Onde você consegue fazer isso de uma forma sustentável, que não seja, em última instância, um jogo de soma zero que eu estou ganhando porque alguém está perdendo. É possível um crescimento sustentável, infinito? É, mas ele não é espontâneo. A gente precisa de política pública. E aí, para fechar, a gente precisa recuperar a capacidade do Estado de governar. E aqui não é só o federal, não. Eu falo da questão dos estados, eu falo das prefeituras. A gente precisa recuperar a capacidade de fazer política pública. Sem política pública, a gente não consegue fazer transição. E agora eu vou descer direto para o nosso tema mais querido, que é conservação da natureza. Eu não consigo fazer política ambiental sem ter um bom comando e controle. Por exemplo, eu não consigo fazer um sistema de instrumentos econômicos de flexibilização, né? Como, por exemplo, créditos de carbono, tão falados, ou mesmo uma tributação sobre o carbono, uma cobrança pelo uso da água, se eu não tiver um marco institucional e uma governança ambiental claramente definida. Vou dar um exemplo óbvio, o conceito de cota de reserva ambiental, CRA, que é um instrumento econômico, segue exatamente o que a gente diz em sala de aula. É um direito transacionável com crédito de carbono, com a vantagem de que ele já está estabelecido em lei. Mas por que a gente não avança no mecanismo de CRA que pode beneficiar? Você falou que você está em Barbacena, né? Um proprietário rural aí em Barbacena que tenha um excedente de reserva legal e é perfeitamente legítimo que ele ganhe com isso. É porque a gente não pressiona o que está em déficit. Por que a gente não tem um mercado de carbono funcionando no Brasil? Por uma razão simples, porque quem emite não paga. Se quem emite não paga, quem é que vai pagar para o protetor? Ou seja, para eu ter um sistema de um protetor beneficiado, eu tenho que ter um usuário poluidor pagador. E a gente quer fazer o lado bom da história sem fazer a origem do recurso. Ah, mas vai vir do orçamento? Não dá. Aí agora inventou-se que vai ser a filantropia que vai resolver. A filantropia, em particular, é limitada. Mas aí você procura, não, mas tem um monte de empresa que tem passivo ambiental que pode pagar. Então a gente fica numa lógica o seguinte: as empresas que são predatórias ao meio ambiente têm que aumentar suas atividades predatórias para ter bastante excedente, para que uma pequena parcela desse excedente pingue sob forma filantropicamente e eles encham a publicidade dizendo como eles são bem, que é o que a gente vive agora. Nunca houve tamanha publicidade de como as coisas estão ambientalmente boas. Eu até gostaria de ter algum aluno de comunicação que entendesse dessas métricas de publicidade para verificar como a expansão de anúncio de empresas, dizendo como elas fazem tudo bem, ocorre no mesmo período em que nós tivemos uma degradação das condições ambientais. Enfim, isso é inexorável? Não. É possível uma reversão? É. Existem duas formas de você reverter isso. Uma é antecipar o problema antes que ele ocorra, que seria o ideal, que seria a solução de menor custo. Mas existe a outra. Você vai perder tanto, que em algum momento você vai aprender. Eu acho que vai ser pela segunda. E eu termino aqui com a questão, por exemplo, da adaptação. Quanto se perde hoje com os incêndios? Com as inundações, com as cheias, com as secas. Quem é que está pagando por isso? Por exemplo, as prefeituras. As prefeituras hoje têm uma conta de adaptação climática que é cada vez mais dura de pagar. Isso reflete um passivo fiscal. Eu diria o meu amigo Carlos Múcio, o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. E esse passivo está crescendo. Isso vai chegar num ponto tamanho, por isso que eu brigo. Lá em 2035, vai cair na conta, opa, está na hora da gente mudar de comportamento.
Ou então tudo que eu falei aqui é uma bobagem, isso aqui é tudo uma invenção, o Trump está certo, isso aqui é ideologia vazia. Então, Cadu, você trouxe exemplos bacanas, né? Eu falei de Guaraqueçaba, mas também o próprio Amapá e Roraima são os dois estados mais preservados do Brasil e considerados os mais pobres, né? Para a gente reverter essa percepção e começar a igualar essa distância entre conservação e pobreza, né? Essa desigualdade que você mesmo citou, nós precisamos partir para a valoração da natureza, né? De alguma forma, da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos. E ontem, por acaso, eu assisti uma palestra do Congresso Brasileiro de RPPNs, que aconteceu em Belo Horizonte esse mês, e um desses empresários que faz essa conexão entre vendas de crédito e os interessados, primeiro ele disse que tem 3 trilhões de dólares disponíveis no mercado para ser usados nesse comércio. E segundo, ele falou uma coisa interessante: dinheiro não permite imprecisões. E aí fiz esse preâmbulo para te perguntar: é possível a gente valorar economicamente os serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos e a própria biodiversidade? Tá. Eu vou primeiro começar contestando essa última frase, que dinheiro não admite imprecisão. Quem falou isso não entende nada de mercado financeiro. Pelo contrário, se você souber quanto vale a ação, por favor, você vai ficar rico. Só existe mercado financeiro, só existe compra e venda de ativo porque as expectativas são diferenciadas. Senão não haveria bolsa de valores. Só existe um mercado de compra e venda de ação, por exemplo, porque alguém acha que aquele preço, a ação vale mais do que aquilo, e outra pessoa acha que aquele preço ela vale menos. E é só por isso que existe, é só porque existe imprecisão. Então, eu lamento informar essa pessoa. Às vezes as pessoas fazem um slogan sem falar, é uma frase que soa bem, mas eu digo exatamente o contrário. A incerteza é a essência do jogo financeiro. Senão não existiria bolsa de valores, senão existiria bolsa de futuros. Então, dado que existem mercado de futuro, eu digo que é exatamente o contrário. A essência é a incerteza, é a imprecisão, é a expectativa. E como a formulação de expectativa é individual, não é questão de estar certo ou estar errado. É que, dado o meu conjunto de informações e as minhas premissas teóricas, eu prevejo um futuro de uma maneira que será diferente de outra pessoa que tem uma outra formulação teórica ou uma outra base de informação. Tá? Então, eu diria que é exatamente o contrário. Então, a incerteza faz parte do jogo econômico. Eu te pergunto, quanto vale a Petrobras? Você vai dizer o seguinte: hoje, ao preço de mercado de hoje, ela vale isso. Daqui a 10 anos, daqui a amanhã, ela vale outro. E é por isso que o preço todo dia sobe e desce. Tá? Então, dado que a percepção de valor ela é individual e subjetiva, valor é sempre subjetivo. É diferente de preço. Preço é um fenômeno social de mercado que é observável. Voltando à teoria econômica, no caso, teoria do valor-utilidade, como falei para vocês, sou utilitarista. Por favor, lembrem-se, quem está assistindo isso. Mas ele é neoclássico. Todo Keynes era utilitarista, Schumpeter era utilitarista. Quem não é basicamente marxista é utilitarista. A nossa percepção é de que temos um conjunto de informações que é razoavelmente compartilhado e em determinadas situações a incerteza sobre o valor é relativamente diluída. O que não impede, por exemplo, que mesmo que o preço da Coca-Cola, para dar um exemplo de um bem conhecido em todo o mundo, todo o planeta sabe que é uma Coca-Cola, faça com que o valor da Coca-Cola seja igual. Para quem é viciado em Coca-Cola, como eu, o valor da Coca-Cola supera o seu preço. E é por isso que eu pago por uma Coca-Cola. Quem não gosta de Coca-Cola não paga nada. O valor é subjetivo. Então, essa é a essência da valoração. É claro que em determinados mercados, como eu falei, com um conjunto de informações relativamente conhecido e o conjunto de preferências estável, a tendência dessa manifestação coletiva de um preço, ela é estável. Mas mesmo, por exemplo, imóvel, que é considerado um dos ativos
mais estáveis no tempo, ele sofre enormes oscilações. O prêmio Nobel dizendo isso. Não invista não é um bom investimento comprar imóvel. Compre o seu próprio, mas nunca pense ele como uma acumulação, porque ele tende a sofrer depreciação, blá, 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 blá. Enfim, então esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que lembrar a diferença entre valor e preço, e que valor ele é subjetivo, definido num instante de tempo e, portanto, sujeito a enorme incerteza. O que o seu colega falou aí de imprecisão. Ao contrário, economia é imprecisão. Apenas que no mercado de ativos existem ativos que têm menos imprecisão e ativos que têm mais imprecisão. O mais estável dos ativos, o ouro, ele sofre oscilação. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, mas qual é a razão do exercício de valoração? O exercício de valoração é uma comparação de cenários entre possíveis futuros. Ou a gente pode utilizar retrospectivamente, diante de um acidente, uma comparação de passados. Né? Vai pegar um caso aí de Minas Gerais, né? Os acidentes não muito longe aí de você, de Mariana, e um pouquinho mais longe, não, até mais perto, né? O de Brumadinho. De Brumadinho, até mais perto de você, eu imagino. Não sei agora, estou tentando aqui mapear a Barbacena nesse estudo, mas você está ali nesse triângulo. Nesses eventos, a gente teve uma situação em que aconteceu um desastre, você pode utilizar a valoração em relação a o que a gente perdeu se aquele desastre não tivesse ocorrido. É uma comparação de passados. Mas, grosso modo, a valoração foi desenhada como um instrumento prospectivo de comparação entre o que eu espero que aconteça com um projeto e o que eu espero que aconteça sem o projeto, que é a linha de base. Então, a gente tenta identificar ganho de bem-estar. E qual é o problema? Bem-estar, como eu falei para vocês, PIB não serve para medir bem-estar, mas a gente tem que tentar, de alguma maneira, parametrizar ganhos e perdas. E é por isso que a gente tenta utilizar uma métrica comum, que, numa sociedade mercantil, a gente utiliza o sistema de preços. Então, a gente utiliza uma régua, que é o sistema de preços relativos, para tentar identificar a consequência de uma estrada. O asfaltamento agora da rodovia que vai sair ali de Porto Velho, na verdade, do Tamarco, de Porto Velho até Manaus, esqueci, acho que é Careiro da Várzea, esqueci qual é o município lá no Amazonas que é a estrada cheia. Vale a pena ou não vale a pena? O que eu ganho com isso? Eu ganho um aumento da atividade agropecuária. Vai aumentar a produção agropecuária, vai reduzir o custo de produção, eu vou ter um maior benefício do ponto de vista privado dos produtores daquela região. Em alguma instância, os consumidores vão conseguir produtos muito marginalmente mais baratos, porque vão aumentar a oferta. Mas, em compensação, o que eu perco? Eu perco desmatamento, eu perco floresta, que vai ter aumento da concentração de gases de efeito estufa, porque vai aumentar o desmatamento, eu vou perder biodiversidade, eu vou perder outros serviços ecossistêmicos associados a essa área, eu vou perder elementos de cultura nativa que vão sofrer com esse processo de desmatamento. E a pergunta é, vale a pena fazer esse asfaltamento? Que, no fundo, é o problema do licenciamento. Na verdade, eu acho que o que faltava no exercício aperfeiçoar esse plano de licenciamento é adicionar um componente de valoração. Mas o que é feito no processo de licenciamento ambiental? Olha, eu prevejo que vai acontecer tudo isso e eu tenho que tomar medidas compensatórias, mitigatórias. Mas e que eu não consigo mitigar, o que eu faço? Segundo o artigo 36 da lei dos NUC, eu tenho que pagar uma compensação. Deveria usar a valoração ambiental para isso. Isto é valoração ambiental, não é mercantilizar a natureza. Quem fala isso não entendeu nada, está falando bobagem. Tá? Então, valoração ambiental é uma forma pela qual a gente vai introduzir esses elementos não monetários. Então, vou tomar sua frase, o Amapá. Eu fiz uma viagem, por exemplo, ao Amapá inteiro. A gente tem até uma publicação sobre perspectivas de desenvolvimento sustentável no Amapá. Monetariamente, o Amapá está entre os países, os estados mais pobres do Brasil, mas não se você considerar a pobreza não monetária. Aí eu tenho outros elementos muito piores. O Amapá sofre, por exemplo, de violência.
Isso sim é uma perda, tem muito garimpo e tal. Mas, por outro lado, é um estado onde as terras indígenas estão demarcadas, eu tenho menos conflitos dessa natureza. Tá? E aí, como é que eu incorporo isso? Eu tenho que estabelecer métricas, e a gente utiliza técnicas de valoração, que são formas aproximadas da gente reduzir vamos dizer, a incerteza sobre esses dois cenários. Do mesmo modo, como se eu vou fazer uma avaliação, eu devo ou não devo comprar um ativo, uma empresa, e eu vou utilizar técnicas de análise financeira, análise de custo, qual é o fluxo esperado de rendimentos que eu espero ter dessa empresa, qual é o passivo, quanto é que eu preciso gastar. Então, eu faço uma estimativa. Pode ser que dê bem, pode ser que dê mal. A gente nunca sabe. Né? A gente tenta reduzir a incerteza. No fundo, a tomada de decisão é sempre individual ou política, no sentido mais amplo. Né? Eu vou comprar a empresa, por quê? Porque eu acho que sim, eu acho que não. Né? Mas é óbvio que eu tento fundamentar essa tomada de decisão com elementos importantes. Então, eu vou agora jogar a valoração para um contexto que é muito da minha praia. Vale a pena fazer, por exemplo, unidade de conservação? Essa foto que está aqui atrás de mim é o Parque Nacional da Tijuca, que, na verdade, está à minha esquerda. Né? Aparece aí direito para você que está à minha esquerda. Eu estou aqui em Laranjeiras, vejo o Parque Nacional da Tijuca todo dia. Valeu a pena ter feito o Parque da Tijuca? Então vamos imaginar um cenário sem o Parque da Tijuca. Eu teria mais habitação, teria mais hotéis, mais um monte de coisa. Mas o que eu deixaria de ter? Eu deixaria de ter uma área de uso público, que não é apenas turismo, mas só o turismo gera, e a gente estimou bilhões de reais para a economia do Rio de Janeiro. Né? Gera arrecadação, gera ICS, ISS, né, que vai ser o futuro IBS, gera ICMS ecológico para a Prefeitura do Rio de Janeiro, retém carbono, e algo que é extremamente importante no contexto de uma cidade de grande relevo, mas ausência de corpos hídricos, que é a cidade do Rio de Janeiro. Né? O que caracteriza o Rio de Janeiro é a inexistência de um rio de grande porte. O Rio de Janeiro, até a adutora do Guandu, década de 60, sofria cronicamente de falta d'água. Dom Pedro II, tá? Há quase 100 anos atrás, em meados do século XIX, ele está quase 200 anos atrás, não é isso? 1900, quase, isso já está 150 anos de Parque da Tijuca. Fala o seguinte, olha, eu vou recuperar essas encostas porque eu sei que conservar floresta garante a proteção ao recurso hídrico. E foi essa a aposta que ele fez. Ele não se falava em mudança climática à época, ele nunca ia imaginar que a floresta da Tijuca ia virar um atrativo turístico da cidade, uma área de lazer, mas Dom Pedro II falou o seguinte, aquela região que sofria de fazendas de café degradadas, né? As pessoas esquecem, o Rio de Janeiro foi a província mais importante agriculamente na primeira metade do século XIX. O café começa pelo Rio de Janeiro, inclusive na cidade do Rio de Janeiro tinha fazenda de café, mas plantado de forma insustentável. Lembra aquela incompatibilidade? É o contrário. O que acabou com a economia cafeeira do Rio de Janeiro foi a insustentabilidade da prática. Então, ele manda florestar para proteger o recurso hídrico. Ele fez um exercício de valoração, sem fazer uma conta, mas ele utilizou a técnica. O benefício de proteger os corpos hídricos, e que hoje no Rio de Janeiro, além de ser a questão de... não é tão importante hoje do ponto de vista do abastecimento, mas a Floresta da Tijuca é essencial para impedir o quê? Inundação, alagamento. Ela retém água, ela retém erosão, e isso tem uma consequência muito importante para a enorme quantidade de gente que vive a jusante do Parque da Tijuca. O Parque da Tijuca está no alto, a cidade está no baixo. Então, ao proteger a floresta, você impede que numa enxurrada você tenha um desastre. E isso é valoração. O que a gente tenta fazer é estabelecer métricas do carbono,
da erosão evitada, da proteção do recurso hídrico, da visitação, do extrativismo que pode ser feito se você conserva, elementos que a gente ainda está avançando, a polinização, a presença da floresta aumenta a produtividade agrícola, porque tem polinizadores naturais, controladores naturais de praga. Então, existe um conjunto muito grande, e toda vez que a gente se depara num estudo de valoração de uma determinada unidade de conservação, a gente chega ao mesmo resultado. O benefício que é gerado supera o que eu perco. O que eu perco? Eu deixei de ter uma área agrícola, deixei de ter uma área urbana, mas, em compensação, eu ganhei muito mais. E essa é a ideia da valoração. Uma coisa em troca da outra. O que vale mais? Vale a mais no sentido, vale a pena? O que vale mais a pena fazer? Tá? E é óbvio que a gente lida com níveis de incerteza grandes, em alguns temas tão grandes que a gente nem coloca valor. Biodiversidade, a gente ainda está muito longe de ter uma métrica satisfatória de biodiversidade, mas a gente já conseguiu avançar muito nos serviços ecossistêmicos associados à conservação da biodiversidade. Como eu falei para vocês, a água e o carbono, água, solo, né, e carbono são muito óbvios, são muito evidentes, mas a gente tem hoje com uma percepção muito mais avançada e muito mais aguda, e com muito mais interpenetração entre as ciências, porque aí eu preciso de um bom agrônomo, de um bom engenheiro, um florestal, um climatólogo, para poder compreender como essas relações funcionam. É muito bacana essa sua reflexão sobre preço e valor. Aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente tem trabalhado muito algumas questões pontuais. Uma é tentar entender por que é tão difícil as pessoas entenderem, por exemplo, as nossas unidades de conservação como um patrimônio a ser protegido, né? Dar esse valor a esse patrimônio, em contrapartida ao discurso de que criar essas áreas protegidas gera pobreza. E nós fizemos 2 estudos aqui, queria que você comentasse os resultados. Nós fizemos uma análise de todos os municípios de Minas Gerais, 573 municípios, analisando a presença de unidades de conservação com o PIB e com o índice de Gini. E deu um resultado interessante. A maior concentração de áreas protegidas de Minas Gerais está nas áreas de maior PIB. Não tem nenhuma correlação com o IDH, mas há uma forte correlação com o índice de Gini, a desigualdade. E nós fizemos um segundo estudo para o mundo inteiro, comparando cada país do mundo com a lista de áreas protegidas da IUCN, e a gente não encontrou, também encontramos uma relação positiva com o PIB, mas nenhuma relação com os outros indicadores. Por que você acha que isso mostrou essa desigualdade social na ocorrência de áreas protegidas, mas teve uma correlação positiva com o PIB? Se você, em vez de utilizar a unidade de conservação, você utilizar percentual de remanescente florestal no nível global, o que você vai encontrar é que, diferentemente do que é da falácia propagada de que os países ricos acabaram com as suas florestas e por isso eles querem que os países pobres protejam as suas florestas, você vai encontrar que a área de preservação florestal nos países desenvolvidos, o percentual de área, é muito maior nos países ricos do que nos países mais pobres. Os países que têm menor percentual de área de remanescente florestal são os países muito pobres. Tá? Aqui o exemplo óbvio na América Latina é Haiti. Haiti praticamente não tem mais floresta. El Salvador é outro. Tá? São países em que as florestas deixaram de existir. E, em compensação, as pessoas esquecem, né, que Canadá, Estados Unidos tem muita floresta, mas Canadá tem muita floresta, enfim, a Escandinávia inteira, toda a Escandinávia, mesmo a China hoje está num processo de grande investimento em recuperação de áreas florestais. Japão tem um percentual, acho que eu posso estar enganado aqui, mas o Japão teve, se não é semelhante, é próximo ao do Brasil, de percentual de área de remanescente florestal.
Todos esses países têm muita floresta. O que revela, em primeiro lugar, que isso afirmo categoricamente, não há relação entre desmatamento e aumento da renda. E isso a gente identificou na Mata Atlântica, um estudo mais antigo, até a gente pode trocar ideia da gente avançar isso com os grupos de pesquisa, a gente avançar nessa agenda, porque não para o censo agora, mas no censo anterior, a gente fez uma comparação entre o censo 95 e o censo 2007, nos municípios de Mata Atlântica, a gente mostrou que não havia correlação entre desmatamento e nível de IDH e nível de renda. Né? Se tem uma correlação, eu aposto, como você encontrou. Então, de cara, descartada a hipótese de que eu preciso desmatar para crescer. Pelo contrário, se você desmata, você está perdendo um ativo. Então, é uma ideia meio insana. O cara que perde ativo enriquece. Enriquece quem ganha ativo. E como eu falei na primeira parte, o ativo florestal é uma riqueza. É a riqueza que ela gera ativos mercantis, como, por exemplo, a venda de madeira. Todos esses Canadá, Estados Unidos, Escandinávia, Rússia, são grandes produtores de madeira e papel, mas também dos serviços ecossistêmicos associados. A pergunta que cabe é no sentido oposto. A conservação florestal aumenta o PIB? Eu acho que a gente precisa introduzir um terceiro vetor nessa história, que é um institucional. Eu acredito muito na importância das instituições. A instituição faz diferença. Então, dependendo das circunstâncias institucionais, da governança, do regime de utilização desse recurso natural, se as condições são favoráveis, eu creio fortemente que sim, aumenta. E não é uma coincidência. De forma geral, e aqui eu vou fazer uma generalização do argumento, quem cuida sustentavelmente dos seus recursos tende a acumular ativos monetários mais do que quem não cuida. Tá? Isso tem a ver com um princípio geral de gestão. Quem faz gestão ambiental adequada, em geral, faz gestão adequada. Não só gestão ambiental, mas gestão no seu sentido geral, e a gestão melhor induz a crescimento de riqueza. Isso serve, acho, tanto na esfera micro quanto na esfera macro. Tá? E o contrário, né? Quem vive em situações de penúria, por exemplo, quem se endivida, voltemos à história da taxa de juros. Se eu tenho dois países com taxas de juros diferenciadas, um país que tem uma taxa de juros mais baixa do que outro, no país onde a taxa de juros é mais baixa, o valor presente considera um horizonte temporal de mais longo prazo. Ou seja, uma taxa de juros real de 2%, um projeto que vai me dar um retorno maior em 100 anos vai ser melhor avaliado do que um projeto, o mesmo projeto, um projeto que tenha um custo no curto prazo, mas um retorno de longo prazo, né? Que seja assimétrico o perfil. Eu concentro o custo no curto prazo, mas o benefício no longo prazo. O país onde a taxa de juros for menor vai favorecer aquele que vai dar melhor resultado no longo prazo. Enquanto que o país com a taxa de juros maior vai favorecer aquele que vai dar um resultado melhor no curtíssimo prazo, mas um resultado pior no longo prazo. Isso é matemática, não preciso provar nada, é só pegar uma fórmula de valor presente e aplicar taxa de juros diferenciados, desde que eu tenha essa assimetria, né? Custos maiores no curto prazo e retorno no longo prazo. E a economia florestal é essencialmente uma economia do longo prazo, não apenas da extração da madeira em si. E aí a gente precisa avançar muito. Eu sou um grande defensor das concessões florestais, de passagem. Eu defendo a utilização das florestas nacionais e florestas estaduais como reserva de valor e, sim, geração sustentável. O modelo do serviço florestal brasileiro, eu acho uma ótima, só que eu preciso ter uma condição econômica compatível. Condição econômica compatível é uma taxa de juros que faça sentido, porque a floresta não me dá um retorno natural de crescimento de 10% ao ano. A taxa de crescimento natural
Não vou discutir o modelo de Fischer, Faussmann, né, que a gente calcula isso para o ciclo de rotação ótimo, mas quanto mais alta for a taxa de juros, menos viável eu esperar para um corte seletivo, mais, do ponto de vista estritamente financeiro, de lucro privado, mais faz sentido e faz corte raso mesmo, joga, sei lá, braquiária e bota boi, que é o que a gente faz. Tá? Então, eu acredito sinceramente que existe sim uma correlação entre este olhar de longo prazo e o resultado de longo prazo, ou seja, o que você decide. E é por isso que você me perguntou sobre o dilema do desenvolvimento do Brasil. A gente se tornou extraordinariamente curto-prazista. E é difícil você não ser curto-prazista se o teu ambiente macroeconômico te empurra desesperadamente para ter o maior retorno em 2 anos. O que acontece em 10 anos é irrelevante. Como é que você vai projetar o longo prazo numa sociedade nesse sentido? Quando a gente amplia esse debate para questões como, por exemplo, mudança climática, onde os resultados mais graves vão se acumular no tempo, e isso é uma coisa importante da gente repetir em sala de aula, principalmente para os não cientistas, para os não da área de ciência natural, economistas, sociólogos, politólogos, engenheiros. As mudanças climáticas, elas são cumulativas e elas serão cada vez mais graves na medida que o problema for crescendo. Elas não se manifestam de forma homogênea, nós estamos apenas no início. É mais ou menos como uma geladeira degelando. A geladeira, você bota ela para degelar, no início ela continua até, você pode deixar ali o produto por um tempo. Mas a aceleração do degelo faz com que no final a coisa esquente muito rapidamente. Se você pega os cenários, não para 100 anos, mas daqui a 150 anos, nós estamos falando em elevação do nível mais de 2 metros. São, os cenários de 150 anos são de aumento da temperatura de 4, 5, 8 graus, muito maiores do que a gente está vivendo agora. E aí, nesse caso, a gente vai continuar existindo daqui a 100, 150 anos. Como é que eu projeto os 150 anos? A partir de agora. Então, reduzindo aqui, pegando o cenário de 2050, que eu espero, 85 anos, está razoável eu ter expectativa de ver o que vai ser 2050. 2100 para mim é ficção, mas 2050 não. A tendência é que as circunstâncias serão muito mais graves do que a gente está vivenciando agora. Até porque o que a gente deveria estar fazendo agora, que é reduzir a emissão, a gente está no sentido contrário. Todo o setor de petróleo, por exemplo, acelerou. E aí, nesse aspecto, um argumento que é legítimo da Petrobras se defender é: eu vivo num mundo que eu compito com os demais, está todo mundo botando o pé no acelerador para tirar petróleo, eu tenho que tirar também. Porque a gente tem que mudar o marco regulatório do setor petróleo, não basta criticar a Petrobras sozinha. É todo o setor de petróleo e gás, e é todo o setor, por exemplo, do agro, que insiste num modelo predatório no qual ele próprio será prejudicado, porque os cenários climáticos para 2035, para 2050, são de agravamento de crise hídrica, e boa parte da expansão agrícola no Brasil está se dando em áreas sem irrigação, você vai sofrer. Depois que vem a tragédia, isso aqui é irônico, né? Você subsidia, você tira recursos que poderiam ter para educação, para investimento na adaptação, em transformação, em transição verde, você dá subsidiado para o agricultor desmatar e queimar mais floresta, aumentar os gases de efeito estufa. Isso vai gerar um efeito, em algum momento, de quebra da safra, onde esse mesmo cara vai pedir, pelo amor de Deus, perdão de dívida, porque eu estou quebrado. Esse cenário agora, você tem 30 bilhões de reais, se esse projeto da Câmara não for vetado, que vão ser destinados do fundo do petróleo, ou seja, você extraiu mais petróleo, você tinha que usar esse dinheiro para lidar com a piora da mudança climática, com a adaptação, não. Você vai utilizar para incentivar mais crédito agrícola subsidiado para ter mais desmatamento e mais emissão. O orçamento climático é limitado. Quanto pior eu fizer até 2035, mais duras serão as condições a partir de 2035. Quanto mais a gente acelerar a emissão neste momento, mais drasticamente a gente vai ter que cortar a emissão a partir de 2035. Ou seja, em 2035 eu acho que é um horizonte bastante factível para todos nós, daqui a 10 anos. Né?
Daqui a 10 anos, acho que está todo mundo ainda na expectativa de que vai estar aqui para ver. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso claro. São opções, mas qual é a opção que se toma? E a opção da conservação, voltando aqui, é uma opção em que eu tenho retorno econômico privado, mas retorno econômico social, e me garante também o quê? Resiliência para adaptação. Esse é um outro elemento que é pouco falado, mas a conservação, não apenas das unidades de conservação, eu até acho que a gente deveria tratar a reserva legal e a APP com status semelhante às unidades de conservação, as florestas urbanas em particular, as matas ciliares, as florestas que protegem nascente, elas são extraordinariamente estratégicas para um mundo onde a mudança climática está vindo muito mais forte do que a gente está achando agora, e olha que a gente já está vendo um monte disso aí. Cadu, sem querer abusar do seu tempo, mas eu não queria terminar sem uma avaliação sua dessa ameaça de flexibilização do processo de licenciamento no Brasil. Além dos impactos na natureza diretamente, esse processo essa possibilidade de flexibilização pode afetar a própria economia brasileira? Claro que vai. Sim, óbvio. Eu assino embaixo todos os documentos, inclusive nós estamos para sair agora um artigo, vou te enviar, vou te mandar o que a gente mandou do custo do fogo dos incêndios agora no Pantanal e na Amazônia, vou te mandar, fizemos agora, saiu na Perspectives College, depois eu te mando. E nós vamos publicar um agora na Piota, esqueci o nome, mais um artigo exatamente sobre isso. É isso mesmo, é um tiro no pé. Mas, além da indignação que eu já demonstrei aqui e tal, você acabou de sintetizar a essência do argumento. A política de licenciamento ambiental é uma política de prevenção, de precaução, de proteção. Proteção a quem? A nós mesmos. É igual um acostamento na estrada. Porque eu retiro um pedaço da estrada, da via, que poderia ser utilizada para a gente ter mais pistas e ter mais velocidade na estrada, porque uma boa estrada tem uma faixa de acostamento e uma estrada ruim não tem. Porque ao criar uma faixa de acostamento, embora eu reduza um pouco a velocidade média, eu evito a tragédia. E quando eu tenho a tragédia, a estrada fecha. Acabou de sair um artigo na Suma Uma sobre o Portão do Inferno, que é uma estrada que é um trecho da estrada que sai ali de Cuiabá e vai para a Chapada dos Guimarães, em que foi avisado, não faça, porque eles querem duplicar, o agronegócio quer duplicar para facilitar o escoamento. É uma área de arenito, ou seja, aquilo desmorona. E foi avisado, não façam a intervenção. Mas foi feito o que está se propondo fazer na escala nacional, ali no microcosmo, foi feito exatamente o que se pretende, ignorar a precaução. E a tragédia agora vai fechar a estrada, mesmo porque agora vai precisar fechar. Então, o que era para acelerar, piora. Mas por que a gente toma essa ação? É por causa da prevalência do curto prazo. É isso que eu acho que a gente precisa parar para pensar. A aceleração do mundo moderno, onde eu pego um celular e eu tenho informação, tudo é instantâneo, eu quero retorno instantâneo. Eu perdi a propriedade da espera, do longo prazo. E isso é mortal, é mortal. Mortal no sentido mortal mesmo, vai morrer gente. Não vai morrer, não, está morrendo gente. Né? A gente tem estudos sobre morte antecipada, né, por doença cardiorrespiratória, porque a temperatura sobe, porque tem desastre, porque tem febre tifoide. Nós estamos vivendo uma pandemia aviária que ninguém fala. O zoológico do Rio de Janeiro, nesse momento, hoje, dia 24 de julho de 2025, o zoológico, o Bioparque do Rio de Janeiro está fechado porque as galinhas da Angola foram infectadas por uma gripe aviária. O grande temor que se tem é que isso seja transmissível para a gente. Na verdade, a gente se contamina, a gente não pode contaminar, mas se tiver uma variação desse vírus,
Né? Por quê? Por causa de alteração. E isso nós vivíamos uma pandemia de Covid que trouxe consequências absurdas, que todos nós lembramos com tristeza. E isso é o mundo da era da incerteza. Então, que se lida com incerteza, com precaução. Ao decretar a morte da precaução, prepare-se para o acidente. É igual o motociclista. Os motociclistas do Brasil resolveram ignorar o Código de Trânsito. O Código de Trânsito é um código de precaução. Então, você no Brasil, de forma geral, e os motociclistas, de forma particular, resolveram decretar que isso não vale. Eu posso andar na contramão, posso andar sem capacete, eu posso andar em cima da calçada, posso fazer o que eu quiser. Resultado: as estatísticas de óbito de motociclistas aumentaram significativamente. Isto é ciência. Relação causa e efeito. Então, que se espera da desprevenção, da despreocupação, da desprecaução? O desastre. E o desastre tem dinheiro, custa dinheiro. O custo econômico do desastre, a gente tem trabalhado muito nisso, custo econômico do desastre. E esse custo econômico do desastre, ele também não é homogêneo, ele afeta mais quem é pobre. Porque quem é rico tem capacidade de se mudar para uma área segura. Eu compro segurança, em certo sentido. Né? Se eu tenho capacidade de me deslocar de uma área menos segura para uma área mais segura, você pode pensar em termos ambientais, em termos criminais, em termos geopolíticos. Né? Se eu tenho dinheiro para comprar uma área melhor, eu saio da área de risco. O que acontece naquela área que eu saí? Ela sofre um esvaziamento econômico. Quem tem mais recursos sai, fica quem tem menos recursos para investir, se gera degradação. E aí a gente volta ao ciclo da degradação. Então, a gente está assinando. Eu vou fazer um pequeno comentário, algo muito esquecido na história, né? O Brasil paga até hoje um preço muito caro por ter sido o último país ocidental a acabar com a escravidão. E em algum momento, acho que no manifesto abolicionista, em algum momento, Joaquim Nabuco, que felizmente hoje é lembrado em todas as ruas, mas quando foi candidato às cortes, ele não ganhou a eleição, perdeu. Escreve em algum momento assim, vai dizer, mesmo que a gente decretasse a abolição agora, estão falando da década de 1880, o Brasil vai pagar um preço muito caro, vai custar muito para a gente, por causa das consequências negativas que esse regime horrendo nos trouxe. É verdade, até hoje a gente paga um preço muito caro pela desigualdade estrutural que a escravidão africana trouxe no Brasil, sem contar a escravidão indígena, que foi menos mencionada. E é isso, as coisas têm consequência. Essa absurda medida trará consequências absurdas. Quando que a gente vai aprender? Quando essa conta chegar, essa conta chega. E aí a gente vai mudar de opinião, porque a origem da legislação de licenciamento ambiental, repito, foi por causa dos inúmeros problemas adotados quando se ignorou as consequências das ações. Ignore as consequências, você trará em algum momento. Agora, é incerto, eu não sei quando, não sei onde, não sei em que dia, mas que elas virão, virão. Muito bacana. Cadu, muito bom essa conversa, né? Sempre aprendendo muito. Quero te agradecer muito demais, né? A gentileza, né, da gente poder fazer essas reflexões, e espero que você tenha curtido também. Né? Obrigado aí pela gentileza e aceitar o convite. Né, geral. E fica aí mais uma vez aí, Magela, a ideia da gente aí fazer umas atividades mais, aproximar os grupos de pesquisa. Eu tenho muita esperança numa geração jovem que vai ter que lidar com essas questões. Então a gente precisa prepará-los com o que a gente sabe, na expectativa de que não cometa os erros que a gente cometeu. Né? Então, eu quero te agradecer por isso, pelo teu trabalho, né? Pelo trabalho de todos nós, né? De todos que você está conversando. Isso é um registro. Esse registro vai ser ouvido em 2035, em 2045, 2055, né? E que sirva de lição. Olha, a gente está vendo uma tragédia vindo, a gente tentou avisar. Maravilha. Cadu, brigadão. Quero agradecer a audiência também. Estamos juntos aí no Diálogos sobre Ciência e Natureza, essa segunda temporada. Semana que vem, mais um convidado ou uma convidada conosco. Grande abraço. Bye.